Então, o nosso, creio que estão todos a ver o meu ecrã neste momento. O projeto ROSIA é um acrónimo para Remote Rehabilitation Service for Isolated Areas. É um projeto financiado pela União Europeia através do programa Horizonte 2020. E, especificamente, o que é que vamos falar aqui um pouco hoje? O que é o projeto? Quem é que somos nós, o consórcio que montou este projeto, explicar que este ROSIA é uma compra pré-comercial e que, na prática, vou explicar-vos o que é e o que é que pretende ser e como é que é implementável. Vamos falar também aqui um pouco do que é isto da consulta aberta do mercado, ou Open Market Consultation. O que é que se pode esperar desta Open Market Consultation, quando é que vai decorrer, quais é que serão os prazos, e depois explicar-vos um pouco o que é o desafio do ROSIA, especificamente nesta quarta sessão, que já decorreram outras três com os restantes compradores deste projeto, mas nesta última vou apresentar-vos essencialmente o desafio que identificámos no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que à partida vão ter possibilidade de apresentar soluções. E depois vou-vos apresentar um pouco os próximos passos e quais é que são as datas-chave, os processos-chave para o projeto. Então, o que é isto do ROSIA ou ROSIA? Na prática, parte sempre de um problema que está identificado. Na prática podemos dizer mesmo que do enquadramento é que a reabilitação é algo que está validado e que tem impacto na qualidade de vida de muitos doentes e particularmente em algumas patologias específicas, como o infarto, como o AVC, como mesmo a Covid-19, a prótese da anca, ou outro tipo de patologias que causam perda dramática de autonomia. Muitas vezes a reabilitação é longa, intensiva, exige muitos recursos clínicos e acaba por ser até um processo doloroso para os doentes e particularmente também para as famílias, uma vez que os doentes acabam por não estar totalmente autónomos. Por outro lado, muitas vezes temos uma redução da oferta de serviços e isso vai conduzir também a uma limitação da utilização da reabilitação e depois, por outro lado, também cada vez mais, até com o envelhecimento populacional, começamos a ter mais necessidade deste tipo de serviços. Portanto, esta questão da não utilização destes serviços começa cada vez mais a aumentar esta diferença entre os cuidados necessários e a sua utilização. Por outro lado, nas áreas mais remotas, muitas vezes associadas até mais rurais, que estão mais associadas evidentemente também a problemas mais graves, onde o envelhecimento é mais intenso, também existe aqui uma relação quase direta de maiores necessidades, evidentemente de reabilitação, mas também mais falta deste tipo de serviços. Portanto, acabamos por ter aqui um acréscimo deste tipo de problemas. Por outro lado, os prestadores de cuidados, mesmo prestadores mais inovadores, mesmo outro tipo de fornecedores de serviços, veem aqui um conjunto de grandes desafios, quer de regulatórios, de interoperabilidade, relacionados também com o acesso ao teste de inovações, que acabam por limitar também o desenvolvimento deste tipo de soluções ou de soluções mais inovadoras que vão conseguir enfrentar este problema. Mas, por outro lado, mesmo da parte dos próprios profissionais de saúde, acabam por não ter acesso a este tipo de instrumentos potencialmente inovadores e que possibilitem a prestação de cuidados mais adequados. Então, o que é que nós pretendemos face a este problema, a esta situação, a estes constrangimentos, o que é que nós pretendemos desenvolver? Na prática, esta solução do ROSIA, o que é que ela pretende ser? O que nós pretendemos essencialmente é desenvolver soluções de base comunitária
que promovam uma reabilitação efetiva dos doentes. Pretendemos soluções flexíveis e escaláveis, baseadas essencialmente na criação de valor, em modelos que permitam uma integração de cuidados entre vários prestadores, do setor saúde, mas também do setor social, e que exista aqui uma grande motivação também de implicar a comunidade e também de desenvolver ferramentas virtuais que potencialmente possam ser e ter grandes resultados em termos de valor em saúde, no caso da reabilitação. E é dentro desta área que, evidentemente, esperamos que possam surgir algumas soluções, algumas tecnologias que realmente possam ser disruptivas pela sua utilização remota, que possam ser baseadas na utilização de dados concretos. Mas, essencialmente, o que nós pretendemos é que essas potenciais soluções possam utilizar uma plataforma aberta que permita a introdução de soluções parceiras, de terceiros, que acabem também por fomentar este próprio ecossistema. Por outro lado, a nosso objetivo, evidentemente, com o modelo que vos vou apresentar, e o objetivo deste consórcio, é desbloquear aqui um conjunto de soluções de mercado que permitam esta reabilitação em casa dos doentes, através deste desenvolvimento deste ecossistema inovador que nós apelidamos de Rósia. E depois, evidentemente, a partir desse ecossistema inovador de soluções terceiras, a possibilidade dos clínicos prescreverem estas soluções através de um catálogo de soluções desenvolvidas. Portanto, neste âmbito, o Rósia está desenhado para uma compra de tecnologia flexível e adaptável para a maioria dos sistemas de saúde europeus, e o nosso objetivo, evidentemente, é desenvolver soluções que possam ser escaláveis para vários sistemas. Sistemas, diga-se, de saúde. Por outro lado, vamos nos focar neste caso específico do inicial e do projeto Rósia, é de nos focarmos essencialmente em 7 patologias para as quais devem ser desenvolvidas potenciais soluções. Lesões da medula, lesões cerebrais, pneumologia, artroplastia, doenças cardiovasculares, prótese ou fratura, neste caso da anca, e também da doença Covid. Deste âmbito, começam-se a perguntar o que é o Rósia. Ou quem é que são as pessoas ou as entidades que estão por trás deste consórcio. De Espanha temos 4 instituições, 2 delas de Aragón, da região de Aragón, também 2 entidades de Madrid, localizadas em Madrid. Em Portugal também temos outras 4 instituições, particularmente o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que estou aqui a representar, mas também o Instituto Pedro Nunes, o município de Soure e o município de Penela. Da Irlanda, o Hospital Universitário para a Reabilitação de Dublin. Da Holanda, o International Foundation for Integrated Care e o The Decision Group. E da Dinamarca, também o PPCN, que é uma entidade também especializada na área de interoperabilidade de dados e que nos está a apoiar no desenvolvimento de todo o processo. Particularmente, devo dar nota que os compradores, que vão perceber qual é que é o objetivo do PCP, para quem ainda não conhece bem esta terminologia. Na prática, os compradores vão ser as instituições prestadoras de cuidados de saúde, neste caso, o Sistema de Saúde de Aragón, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o Hospital Universitário de Reabilitação da Irlanda, e em que, no caso português, vamos ter ainda o apoio de 2 entidades
que vão apoiar a implementação das soluções e o teste das soluções, que é 2 municípios, o município de Sor e o município de Penela. Como vêem, acaba por ser um consórcio bastante alargado, com equipas técnicas, com equipas especializadas também na definição do que é valor, nas questões de interoperabilidade, e que o nosso objetivo, evidentemente, é criar soluções, como dizia há pouco, que possam vir a ser escaláveis a outros sistemas de saúde. A nível concreto, o projeto Rosia é coordenado pelo Instituto Aragonês de Ciências da Saúde. Temos também a Valden como co-coordenadoras e depois temos aqui as várias entidades que vão fazer a validação local, os parceiros de conhecimento e também teremos as entidades relacionadas com, peço desculpa, as entidades que fazem a compra, como eu disse, o Serviço Aragonês de Saúde, o Hospital Nacional de Reabilitação da Irlanda e o SHUC. Em termos concretos, o que é este PCP, este Rosia enquanto PCP, compra pré-comercial? O que é e como é que vai ser implementado? O Innovation Procurement é uma iniciativa da Comissão Europeia, que já está traduzida também em processos legislativos nacionais, no caso do português através do Código de Contratação Pública. Estamos a falar essencialmente de um objetivo de utilizar fundos públicos, não para comprar soluções finais, mas essencialmente para procurar encontrar soluções que permitam, na prática, utilizar estes financiamentos para promover o desenvolvimento de soluções para problemas e desafios específicos de interesse público e, como é evidente, neste caso, estamos a falar do orçamento de investimento, neste caso específico do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que ao invés de comprar uma solução fechada, vai perguntar ao mercado, apresentar-nos um problema e perguntar ao mercado quais é que são as entidades que têm interesse para desenvolver. É evidente que isto tem um potencial enorme, este tipo de soluções legislativas, e tem um potencial enorme para alavancar a inovação através de entidades terceiras, nomeadamente alimentar o desenvolvimento de soluções direcionadas a problemas que o mercado necessita, portanto, um market pool, e que na prática pode também criar crescimento económico e desenvolvimento e criação de emprego, evidentemente, através deste tipo de soluções, ao invés de comprar já produtos desenvolvidos, produtos maduros. Estamos essencialmente a promover o desenvolvimento de inovação. Esta lógica de Innovation Procurement tem essencialmente duas grandes etapas. Uma é conhecida por Pre-Commercial Procurement, está muito associada à investigação e desenvolvimento, e na prática estamos a falar essencialmente de lançar ao mercado desafios, mas já buscando algum tipo de soluções, já com TRL 5.6 até um TRL 7.8, essencialmente potenciais soluções que possam ser adaptáveis, tecnologias que possam ser adaptáveis ao desafio que é lançado, ou depois em outro tipo de etapas mais à frente, na compra pública para a inovação, que não vou falar neste momento, e vamos nos focar na compra pré-comercial, que é o caso específico do Rosia. Que fases é que tem esta compra pré-comercial? Essencialmente uma fase 0, em que é a fase que estamos neste momento a nível do Rosia, uma necessidade, a necessidade de investigação. Passaremos depois a uma fase primeira, que vos vou apresentar um pouco, mas que na prática vamos selecionar soluções de fornecedores e soluções apresentadas por fornecedores. Dessas soluções vamos selecionar protótipos e avançar para a fase 2 e para o desenvolvimento desses protótipos, e depois desses protótipos
vamos avançar para uma fase 3, que é o desenvolvimento e teste destes protótipos. Ou seja, o que estamos aqui a falar é de uma parceria intensa entre os compradores, neste caso os compradores públicos, e as empresas, ou consórcios, ou academia, ou startups que pretendam participar no desenvolvimento destas soluções. Portanto, no caso preciso do Rosia, o que estamos a falar essencialmente desta fase 0, que é a preparação, a fase de preparação do PCP, e que iniciou-se em janeiro deste ano e que vai decorrer até março de 2022, portanto um calendário bastante alargado, e em que neste momento estamos a lançar o Open Market Consultation, que vos vou explicar depois futuramente o que é, e depois vamos passar para a fase 1 e a fase 3, que têm financiamento. E que esta também é parte importante, é que esta parceria entre o comprador público e as entidades fornecedoras acaba por também ser sempre financiada. Ou seja, na fase de solução e desenvolvimento do desenho da solução, vai decorrer entre setembro e novembro de 2022, 100 mil euros para 5 potenciais entidades. Uma fase 2, em que teremos, que decorrerá entre janeiro e agosto de 2023, que aí já teremos 900 mil euros para 3 potenciais parceiros, e depois, na fase 3, como disse, já de validação, teremos, que decorrerá entre outubro de 2023 e março de 2025, aí já teremos um valor mais elevado de cerca de 2,9 milhões de euros para 2 potenciais parceiros, que na globalidade para o desenvolvimento das soluções, entre esta fase de design, a fase de desenvolvimento de protótipo e a fase de validação, estamos a falar essencialmente aqui de 3,9 milhões de euros utilizados neste período, grosso modo, de 3 anos. Neste momento, é importante ter esta noção, estamos na fase 0, na fase de preparação, em que estamos a fazer uma análise do estado da arte, estamos a fazer também uma abordagem de desenvolvimento de valor em parceria e nesta ideia de co-design com os vários parceiros, com os vários stakeholders. A lógica do desenvolvimento deste modelo de cuidados de reabilitação integrados, este modelo de cuidados integrados, o desenvolvimento deste modelo Rosia, estamos a identificar as necessidades dos utilizadores e estamos a preparar o Open Market Consultation, que vos vou explicar um pouco do que é que se pretende. E o que é que pretendemos então com o Open Market Consultation? E porquê, aliás, porquê que temos este Open Market Consultation? Primeiro é para encorajar possíveis fornecedores a participar no Rosia e no futuro PCP. Outra para informar as várias oportunidades que existem no PCP e o seu processo. Abrir o diálogo sobre o âmbito, o orçamento, as funcionalidades, os requisitos, o modelo de negócio para este futuro PCP e facilitar também, e é uma parte muito importante e que vos apelamos, a possibilidade de facilitar este matchmaking entre vários fornecedores. Ou seja, o que nós acabamos por esperar é que, para o desenvolvimento de soluções para este desafio, na prática, sejam apresentados consórcios que possam enfrentar estes desafios de uma forma global, ou seja, parceiros que tenham conhecimento de uma área, outros que tenham outro tipo de maturidade em outras áreas e que possam criar sinergias para se apresentarem a este processo concursal, de forma a apresentarem soluções integradas e não soluções parciais ou fragmentadas. Quem é que nós pretendemos atingir com o Open Market Consultation? Grupos de investigação, centros de investigação, startups, companhias tecnológicas, fornecedores de plataformas abertas, também fornecedores de devices, de dispositivos, particularmente dispositivos médicos, parceiros do setor social, fornecedores de aplicações,
organizações não governamentais, associações de doentes, associações locais, comunitárias e prestadores de serviços comunitários. Este Open Market Consultation dirige-se a toda esta panóplia de entidades que nós pretendemos que exista esta ligação e esta possibilidade de desenvolverem consórcios. Portanto, nosso objetivo aqui, com o Open Market Consultation, é que seja promovida este matchmaking entre estas várias entidades para apresentarem soluções em conjunto. Nós de dar nota que já fizemos estes eventos de pré-Open Market Consultation em Espanha, como falei há pouco, já realizámos o internacional, também o irlandês, e hoje está a decorrer este seminário este workshop em Portugal. Vamos lançar o Open Market Consultation através do questionário a partir do dia 12 de julho e que vai decorrer até o 3 de setembro, e depois, no mês de setembro, pretendemos que decorram reuniões bilaterais. É evidente que o nosso objetivo aqui é que este processo decorra numa lógica atrativa para os fornecedores, para que estes fornecedores também consigam ter contacto com com os três compradores, com as necessidades dos três compradores, com as prioridades definidas, prestar também informação aos potenciais fornecedores sobre o desenrolar do PCP, promover reuniões e encontros entre os parceiros e os seus competidores, mas essencialmente tornar este processo conhecido para todas as entidades. Para as entidades compradoras, como é o caso do SUC, o nosso objetivo aqui é clarificar todos estes processos relacionados com o processo concursal, obter informação do mercado que neste momento ainda não tínhamos reunido, e depois, por outro lado, também avançar e de conhecer essencialmente potenciais opositores ao concurso. Evidentemente, em todo este processo há a necessidade de garantir a confidencialidade do processo, e é importante que se também tenha a ideia que nenhuma informação confidencial será transmitida, evidentemente, se ela for transmitida, mas evidentemente deverá que existir sempre essa alerta para que determinado tipo de informação, por ser proprietária, não poder ser transmitida entre os vários parceiros, mas esta é uma preocupação, naturalmente, que nós temos. Qual é que é o desafio do Rósia? E se tiverem a oportunidade mesmo de acompanhar previamente até as outras sessões que tivemos anteriormente, ou mesmo ainda no site do Rósia, que podem ter acesso às sessões de pré-Open Market Consultation das outras entidades. Apresentámos vários estudos de caso. No caso preciso do SUC, o que vamos apresentar é o caso da pessoa a viver com doença pulmonar obstrutiva crónica. Neste caso, estamos a falar de uma senhora de 64 anos, que vive sozinha, tem duas filhas adultas já com a sua vida autónoma, é dona de um pequeno snack bar e deixou de fumar há cerca de 5 anos. Esta senhora diagnosticada com DPOC tem o seu centro de saúde a cerca de 6 quilómetros de distância, o hospital a cerca de 28 quilómetros de distância, e depois, naturalmente, pelos seus problemas de saúde, falta de capacidade respiratória, perda de autonomia,
infecções respiratórias frequentes e a redução da sua vida social e de interações sociais, tem necessidade de ter acesso a cuidados de saúde de uma forma regular. Geralmente, este tipo de doentes, neste caso a senhora Catarina, evidentemente ela tem necessidade com o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica, tem necessidade de reabilitação e de apoio à autogestão, como doente crónica. Tem necessidade sempre de fazer um processo de recuperação após cada episódio agudo de doença. Precisa de ter aqui também um processo de reabilitação contínuo, portanto, não é um processo que seja limitado a um período de tempo, é algo que vai acompanhá-la para o resto da vida. Tem que realizar a autogestão da sua doença e, muitas vezes, se em caso de necessidade de cirurgia, poderá ter também o processo de reabilitação de cenário no processo pré e pós-operatório. Os componentes da reabilitação são, evidentemente, a avaliação, o exercício físico, em passadeira, bicicleta, fortalecimento de vários componentes musculares, braços, pernas, equilíbrio, treino de equilíbrio, de movimento, postura corporal, a correção da postura corporal, também processos relacionados com a educação para o seu cotidiano de vida, apoio psicossocial, apoio e suporte comunitário e serviços de natureza comunitária e, evidentemente, também um processo de melhoria de estilo de vida e também que inclui, evidentemente, a componente da nutrição. Geralmente, este tipo de doentes tem, como disse há pouco, uma elevada frequência na utilização de serviços de saúde. Cada mês, por exemplo, a nível de consultas no seu centro de saúde, mas depois muitas vezes a necessidade de ir ao seu hospital, os cuidados especializados, muitas vezes na área da pneumologia, por exemplo, regularmente de 6 em 6 meses, ou mesmo processos mais frequentes de reabilitação para também reabilitação respiratória, outro tipo de reabilitação, este caso num processo de longo prazo para, na prática, em processos crónicos para a vida. O que causa transtorno destes doentes de sua casa, que eventualmente ao centro de saúde são 6 km, a um hospital pode ser 28 km ou mesmo mais, portanto estamos a falar aqui de um grande transtorno para este tipo de doentes, neste caso para a senhora Catarina. O que é que o Rosia pretende? Na prática, é o desenvolvimento de uma plataforma aberta em que várias componentes tecnológicas possam estar agregadas, que possam também juntar dados e ser um repositório de dados, que os prestadores de cuidados de saúde possam ter acesso a essa plataforma, tal como prestadores do setor social e também prestadores mais de natureza comunitária, e que têm acesso a essa plataforma com vista a que possam, através de um desenvolvimento de um catálogo de soluções de monitorização de vários tipos, de soluções de reabilitação ou de educação e de apoio aos doentes, estes prestadores, tendo acesso a este tipo de soluções através da plataforma Rosia, que naturalmente vai validar este tipo de soluções, possam prestar serviços adequados e de forma remota aos doentes. Evidentemente, com capacidade de controlo e com todos os mecanismos de proteção de dados. Qual é que são as vantagens? O que é que criamos de valor para o utilizador e para o prestador de cuidados?
Para o utilizador, evidentemente, melhor experiência de cuidados, melhor qualidade de vida, melhores resultados em saúde, empoderamento, capacidade de autogestão, cuidados centrados efetivamente nas necessidades das pessoas, metas desenhadas especificamente para aquela pessoa, a partilha do plano de cuidados entre os vários prestadores e o envolvimento de familiares ou mesmo de cuidadores informais. Para os prestadores de cuidados, como é o caso do CHUC, melhores serviços, redução de custos, melhoria da satisfação dos profissionais de saúde, soluções escaláveis e comportáveis do ponto de vista financeiro, ter acesso a dados clínicos de qualidade, integração e interoperabilidade de dados, partilha de risco e, evidentemente, pagamento por valor. Ou seja, o nosso objetivo é criar um modelo de cuidados baseados em valor. Em sequência, o nosso desafio, então, é desenvolver este modelo de cuidados integrados, motivados e ativados pelas necessidades dos doentes e suportados pela comunidade. Neste desenvolvimento de um ecossistema tecnológico, sempre focado na criação de valor, de resultados em saúde. O que é isto dos cuidados de saúde integrados, neste caso particular do Rosia? O que é que pretendemos dizer com isto? É, na prática, o desenvolvimento do programa de reabilitação por uma equipa interdisciplinar que requer a cooperação e colaboração entre as várias entidades, que presta cuidados integrados e coordenados para os doentes e que permite esta partilha de informação entre os vários elementos das equipas de cuidados, os doentes e os seus cuidadores. Sempre nesta lógica em que vamos ter aqui uma componente de literacia de saúde, uma literacia digital, a colaboração e coordenação da equipa de cuidados, a partilha do processo de decisão, de uma forma personalizada, e depois a revisão e a monitorização dos resultados alcançados, numa lógica em que vamos atacar as necessidades não satisfeitas no caso específico da reabilitação e pelo desenvolvimento deste ecossistema que tem a potencialidade de reduzir estas necessidades não satisfeitas no setor da saúde e que, como fui dizendo ao longo do tempo, está neste momento descurado. A motivação e o empoderamento tem um papel essencial na telereabilitação. Como é que o vamos atingir na prática? Uma intervenção comunitária, serviços personalizados, por exemplo, através também de treino virtual, de virtual coaching, e depois de dados, com base em dados específicos, poder prestar aconselhamento personalizado. No caso do ecossistema tecnológico, a verdade é que o nosso objetivo aqui é realmente de desenvolver esta criação deste ecossistema inovador, seguro de telereabilitação e que possa ser aberto ao mercado para o desenvolvimento de várias soluções que permita o empoderamento dos doentes e dos profissionais de saúde. Como é que o pretendemos fazer? Na prática, é a desenvolver este ecossistema de inovação para a telereabilitação, em que o catálogo Rosia para aplicações e dispositivos acaba por ser apenas a ponta do iceberg, porque, na prática, o que nós pretendemos aqui também alavancar é esta plataforma aberta que vá desencadear e potenciar o desenvolvimento destas aplicações
e que podem juntar naturalmente também dispositivos. Portanto, aqui o nosso objetivo e este desafio, como veem, é um desafio bastante complexo e o nosso objetivo aqui é, evidentemente, de que promover entre todos que estão a assistir a vontade de participar neste enorme desafio, mas, essencialmente, de procurar que várias entidades procurem o desenvolvimento de consórcios, uma vez que sabemos que este desafio é altamente complexo e que necessita vários graus de conhecimento. Exemplos que já têm surgido a nível europeu e que podem servir também de exemplo para os interessados. O catálogo de dispositivos, por exemplo, o European Health Hub, em que existe aqui um repositório de aplicativos na Europa. Para finalizar, o que é a nossa lista de desejos, os nossos objetivos maiores, e espero que estejam tão excitados com este e interessados neste processo como nós estamos. Esta plataforma aberta, Rosia, deve ter um elevado grau de flexibilidade, deve permitir a partilha de dados entre os vários setores e facilitar o envolvimento dos doentes, assegurar um elevado grau de automatismo, facilitar a utilização de interfaces, facilitar de forma leve a utilização das interfaces, mas, evidentemente, tendo a noção que deve ser sustentada numa plataforma, numa infraestrutura robusta, possibilitar e apoiar esta ideia do Bring Your Own Device, Medical Device, ou seja, possibilitar que medical devices possam utilizar esta possibilitar a existência de componentes a nível de infraestrutura a nível europeu, nacional, regional, de primeira qualidade, estar baseado em estándares, não aceitar soluções proprietárias, ou seja, uma plataforma aberta, ser desenvolvida utilizando plataformas nativas de cloud, de nuvem, permitir aos cidadãos ser capazes de partilhar os seus dados para a investigação de uma forma segura e anonimizada e também possibilitar aos cidadãos o controle total sobre os seus dados e quem pode ter acesso a esses dados. Sim, são desafios bastante grandes, mas que temos a expectativa de trabalhar com os parceiros e com os consórcios que se apresentarem para desenvolver esta solução. Value-Based Healthcare Model. O nosso objetivo aqui, evidentemente, é criar este valor para os doentes e definimos este valor não no volume de cuidados, evidentemente, mas na capacidade para gerar e criar valor nesta lógica, evidentemente, para a experiência do doente e para os resultados clínicos do doente, assegurar também a criação destas forças e potencialidades organizacionais e conseguir ter aqui também planos de financiamento que assegurem a capacidade de escalabilidade das soluções. Portanto, os nossos pilares em termos de valor serão sempre centrados no valor criado para o doente, evidentemente, para o doente, dentro desta lógica do percurso clínico do doente. Uma lógica também que assegura a sustentabilidade organizacional dos vários parceiros, que garante essa sustentabilidade financeira e a escalabilidade das soluções apresentadas. Próximos passos e etapas-chave. Vamos lançar o Open Market Consultation
do dia 12 de julho, por isso estejam atentos ao nosso site e sejam capazes de apresentar a resposta ao questionário e documentação complementar até o dia 3 de setembro. Mais uma vez, procurem possíveis aliados para a fase de concurso e apresentem e procurem apresentar soluções integrais. A partir também do mês do dia 12 de julho, no nosso site vão estar também disponíveis este espaço para o matchmaking. Como vos digo, o nosso objetivo aqui é criar consórcios robustos que apresentem soluções integradas e depois, a partir de setembro, os parceiros podem agendar reuniões bilaterais com as entidades que relacionadas à inserção de respostas que apresentaram ao questionário. O nosso objetivo é que no final de outubro sejamos capazes de apresentar o relatório desta consulta aberta do mercado. Portanto, em nome dos parceiros e dos vários parceiros envolvidos neste grande consórcio que é o Rosia, essencialmente agradecer-vos o vosso tempo e a vossa participação.